Você já se sentiu paralisado em algum momento da sua vida? Você já sentiu assim, como se tivessem te colocado uma estaca em você e amarrado assim, e você parou em algum momento da sua vida e você não consegue avançar? Que o Senhor me ajude a fazer essa live hoje, gente. Perdoa pela tosse, mas nós vamos seguir assim mesmo. Você já se sentiu estagnado por uma palavra, por alguma situação? Talvez você estava num ritmo acelerado, fazendo as coisas acontecerem, mas por uma palavra, por um julgamento, por uma comparação, você se viu parado, literalmente estagnado no meio do caminho? É exatamente isso que aconteceu com Ana. E eu quero ler aqui para você um contexto bíblico que está em 1 Samuel, lá no capítulo 1, a partir do versículo 1. O quanto as emoções, as palavras, as comparações, elas impedem, paralisam o propósito na vida de uma pessoa. Conta aqui para mim. Andresa que entrou agora. Alba, Vera, Maria Aparecida, Lenise, Dri, boa noite, shalom, sejam muito bem-vindos. Você já se sentiu assim? Como se tivesse uma estaca grudado no seu pé, que você parece que trabalha o dia todo, você se empenha, você dá o seu melhor e parece que as coisas não andam, parece que as coisas não fluem? Sim, a nossa parte emocional. Dúvidas, questionamentos, comparações, palavras de acusação, sim, elas têm a tendência de nos paralisar. O ano passado foi um ano muito desafiador para mim, mas muito, gente, muito. Eu vim assim numa crescente, um gás assim, dando 110% em todos os projetos. Perdão. Oi, Edson, boa tarde. Mas o ano passado aconteceu algo na minha vida que roubou assim as minhas energias. Algo que colocou assim em xeque muitos projetos, muitas coisas. E aquilo ficava, aqueles pensamentos na minha mente, dia e noite. Eu passava o dia pensando naquilo. Eu dormia pensando naquilo e, consequentemente, eu acordava pensando naquilo. Você já passou por algum momento da sua vida que algum problema, algo que aconteceu, roubou o teu dia, a tua noite, você perdeu o sono por causa de algo que aconteceu? Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa garganta. Com pastilha, remédio, gente. Mas vamos lá, vamos seguir. Já aconteceu isso em algum momento da sua vida? A minha vida, sim. E eu vi os meus planos, meus projetos sendo guardados, paralisados. E eu falei, meu Deus, como que eu consigo me libertar disso? Vamos lá ler então? 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Esses dias, uma pessoa perguntou para mim, falou, Lu, mas o Velho Testamento inteiro os homens podiam ter várias mulheres, por que agora não pode mais? Porque o Velho Testamento ainda não tinha Jesus, o Velho Testamento era pela lei. E mesmo, aparentemente, né, podendo, você não vai ver nenhum que deu certo. Você não vai encontrar nenhum, nem Salomão, que foi o homem mais sábio que já pisou na terra, deu certo. Todas as vezes que um homem se relacionava com mais de uma mulher, ele tinha problemas sérios. E aqui, Eucana era casado com duas mulheres. Uma tinha filhos, ela tinha o ventre próspero, ela tinha o ventre fértil. E outra não tinha. Vou continuar lendo aqui o 3, ó. Subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló.
E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, naquela época, eles só podiam subir para adorar o Senhor uma vez por ano. Uma vez por ano somente. Hoje nós temos livre acesso, né? Nós podemos adorar o Senhor todos os dias. Nós podemos ir às igrejas, render culto ao Senhor todos os dias. Mas naquela época só podia uma vez por ano. Era assim, era algo festivo, era um momento precioso de estar na presença de Deus. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então você imagina que eles só tinham essa oportunidade de adorar ao Senhor, de entregar sacrifícios. E aquele dia que era tão especial, que era um dia santificado, era um dia separado, tinha a enviada do capiroto para tentar ela, que era Penina. Ela já não tinha filhos, ela já se sentia mal por aquilo e ainda tinha Penina que ficava afrontando ela dentro do templo. Ficava caçoando dela, ficava tirando sarro dela, porque ela não podia ser mãe. Então ela já tinha uma dor, porque ela não podia gerar filhos. Ela tinha que conviver vendo aquela outra mulher do marido dela, cheia de filhos, e ela não. Você imagina o coração dessa mulher? Olha o quanto as emoções, elas impedem o avanço e o crescimento. Ao invés dela estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, entregando o seu melhor, ela estava com o coração cheio do quê? De mágoa, de ressentimento, de complexo de inferioridade, de comparação. Ela não conseguia entregar o melhor dela. E talvez você se encontre nessa mesma posição. Você quer entregar o seu melhor, você quer viver o seu propósito, você quer deixar fluir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas, por causa de acusações, de comparações, de mágoas, de ressentimentos, você não consegue entregar o seu melhor. Porque não tem como, da mesma fonte, sair água limpa e água suja. Não tem como. Um coração amargurado, ele entrega rispidez, ele entrega grosseria, ele entrega palavras pesadas. Uma pessoa amargurada, ela sempre está procurando alguém para descarregar aquela mágoa que ela tem. Uma pessoa amargurada, ela não consegue entregar o 100% dela. Uma pessoa que carrega um complexo de inferioridade, ela não consegue viver os planos e propósitos de Deus. Uma pessoa com o coração amargurado, ela não consegue prosperar. Não tem como ela prosperar se o coração dela estiver cheio de mágoa, de rancor, de ódio. 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Aqui nós vemos um marido intolerante, um marido que não tinha empatia. A mulher já estava sofrendo, já estava chorando, e ele ainda fala assim: meu, para de frescura, você está chorando por quê? Não tem motivo para você chorar. Eu te dou tudo, eu te dou a melhor porção, eu estou aqui, e você ainda fica pensando em ter filhos? Muitas vezes, a falta de apoio, a comparação, a palavra dura virá de quem está muito perto. Tudo que o ser humano quer e busca é alguém do lado, né? Para apoiar, para incentivar, para compreender as nossas dores.
E aqui ela tem uma mulher que agredia o tempo todo, que acusava o tempo todo, que tirava sarro dela o tempo todo, e ainda um marido que era omisso, que não era empático, era um marido que não percebia o que ela carregava dentro do coração. Então eu imagino que isso piorava a situação ainda de Ana. Agora olhando aí para a sua vida, quem tem sido a penina da sua vida? Quem tem colocado você para baixo? Quem tem te comparado? Quem tem falado para você, para de frescura, para de chorar, para de se lamentar? Quem tem jogado como se fosse um balde de água gelada em cima dos seus sonhos e projetos? Quem tem roubado a tua alegria? O que aconteceu para que você parasse o projeto que Deus colocou nas tuas mãos? Você sendo imagem e semelhança de Deus, você tendo DNA real, você sabendo que Deus te colocou nessa terra para prosperar, que Deus tem planos de bênção, de paz, de abundância, de prosperidade para a sua vida. O que tem roubado essa certeza do seu coração? Porque uma coisa é fato. Tudo aquilo que nós damos atenção, tudo aquilo que nós colocamos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós colocamos foco, vai crescer. E vai impedir você de olhar para outras coisas. Aqui nós vemos a ausência de um posicionamento emocional de Elcana quanto a Ana. E muitas vezes, não é só de fora para dentro, não. Muitas vezes é de dentro para fora. Muitas vezes parte de nós. Essa falta de empatia, falta de olhar para o próximo. Quantos atendimentos eu faço de pessoas que perderam entes queridos, que tiraram a própria vida e me procuram e falam: Lu, mas estava tudo bem, até ontem estava tudo bem. E a pergunta que eu faço é: será que estava tudo bem? Quanto tempo de fato você passava com essa pessoa? Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dessa pessoa e parou para ouvi-la de verdade? Quantas vezes você parou para reparar nas pequenas coisas que essa pessoa deixou de fazer, deixou de ter alegria? Tudo dá sinais, nada acontece do nada. Uma falência, ela não é da noite para o dia. Ela sempre vai dar sinais. Um divórcio não acontece da noite para o dia. Ele sempre vai dar sinais de que algo está faltando, algo não está bem. Então, muitas vezes, nós colocamos foco em coisas erradas. Muitas vezes, nós permitimos que o nosso coração se encha de amargura, de desejo de vingança, de raiva, de uma condição de não perdão. E todas essas coisas são como pedras. Sabe um riacho? Pensa numa cachoeira. Aquela água que desce da cachoeira e ela forma ali um córregozinho e ela desce e vai correndo o rio. Agora você imagina um monte de pedra, um monte de entulho aonde essa água está correndo. O que vai acontecer? A água não vai correr, ela vai desviar o curso. E é exatamente isso que acontece dentro do seu coração. Quando você dá mais atenção para o problema, quando você dá mais atenção para as críticas, quando você dá mais atenção para aquilo que deu errado do que para aquilo que deu certo. Quando você dá mais atenção para vozes de coisas e pessoas que estão ao seu lado do que a voz para o próprio Deus, aquele que te chamou e te formou, para sim ter uma vida de bênção e de prosperidade. O principal motivo para você não prosperar é o foco nas coisas erradas. Vamos continuar aqui. 9, 10. Ela, pois, com amargura na alma. Isso é uma chave poderosa. Ela, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Todas as vezes que você guarda para si algo que você está sentindo, o seu corpo adoece. A sua mente adoece. Ah, Lu, aconteceu, mas eu não tô nem aí. Não, isso daí, sabe o que é isso? Isso daí é um suicídio. Você não pode guardar isso para você, porque isso pode adoecer o teu corpo.
Isso pode roubar as tuas energias. Isso pode te tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. E ela chora. Ela estava com a alma amargurada. Por quê? Porque tinha um marido omisso, um marido que não dava apoio emocional. Ela tinha uma mulher que dia e noite a afrontava, dia e noite a acusava. A dor não tratada, o perigo de se calar. Ana sofreu calada durante muito tempo, mas naquele dia ela decide procurar quem verdadeiramente podia ajudá-la. Ela decide verdadeiramente apresentar suas petições diante do altar. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, ele observou a sua boca. Entenda, sempre terá alguém observando as suas atitudes. Sempre terá alguém observando cada palavra que sai dos seus lábios. Sempre terá alguém observando como você tem conduzido a sua vida. A oração de Ana, naquele momento, foi a virada de chave. Naquele momento, ela decidiu colocar tudo para fora, aquilo que estava guardado dentro do coração dela. Naquele momento, ela diz assim, ó, chega, eu não aguento mais viver uma vida de escassez. Eu não aguento mais ser infértil. Eu não aguento mais permitir que essa amargura, que esse ódio tome conta do meu coração. Eu não aguento mais ser afrontada, confrontada dentro da minha própria casa. E nesse momento a chave vira. Quando ela decide jogar tudo isso para fora, o Senhor ouve a oração dela e coloca alguém posicionado para entregar a palavra que ela precisava. Talvez você tenha se calado. Talvez você tenha negligenciado a sua dor. A sua prosperidade começa quando o seu silêncio acaba. Anote isso. A sua prosperidade começa quando o seu silêncio acaba. Você precisa colocar para fora tudo que está guardado aí dentro do seu coração. Talvez você está sofrendo calado há tanto tempo. Teu corpo está adoecendo. Você está aí cheio de problemas respiratórios, alergia, dor de cabeça, enxaqueca, dor de estômago, câncer, porque você decidiu se calar e guardar tudo para você. Quantos anos Ana estava guardando isso dentro dela, mas naquele momento ela decide jogar tudo para fora. E ela chama a atenção de Eli, que era um profeta. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movimentavam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagadas? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha isso. Olha o que é a atribulação de espírito, a bagunça mental, a dúvida causa na vida de uma pessoa. Talvez você está com uma bagunça mental, perdido em meio de tantas comparações, de tantas acusações, de tantas dúvidas, de tanto desejo de vingança. Talvez você dorme e acorda pensando em algo que te aconteceu. A depressão Perdão, gente. A depressão tem tomado conta da humanidade. O que é a depressão? É uma tristeza profunda, é uma tristeza de alma. É você não conseguir tirar os olhos do passado, de algo que aconteceu. É você ficar se comparando o tempo todo com outras pessoas. Ah, porque fulano tem, mas eu não tenho. Ah, mas porque ciclano tem e eu não tenho. Ah, mas porque alguém da minha família conseguiu e eu não. Ei, cada um tem o seu tempo.
Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu propósito. Cada um tem uma maneira de agir, cada um tem um tempo. Para alguns vai ser mais rápido, outros mais devagar. O que Deus tem para a tua vida é diferente do que tem lá para o teu vizinho, alguém da tua família. Entenda isso. Pare de ficar se martirizando. Pare de ficar se cortando todos os dias. Deus te fez para abundar e prosperar todos os dias da sua vida. E a mágoa, o ressentimento, o não perdão, o ódio, o desejo de vingança, ele é um impedidor de prosperidade. Isso dá legalidade para o inimigo fazer o que quiser na tua vida. Você fica em um looping, parece que você não consegue sair do lugar, você está sempre patinando. Você tenta fazer algo, mas a tua energia volta lá no pensamento ruim. Isso vai adoecendo a tua mente. Não vai deixando você avançar, você prosperar. A comparação destrói a sua identidade. A comparação acaba com o teu propósito. Hoje à tarde eu recebi algumas mensagens de um amigo, dizendo que fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e falou. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu falei, querido, eu te agradeço, mas eu sei da minha identidade. Eu sei a voz que eu ouvi. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu não tô nem aí com o que estão falando, pensando, nossa, mas a Lu agora virou coach. A Lu, eu tenho clareza e certeza da voz que eu ouvi, o direcionamento que Deus me deu. Então eu não vou parar e não vou me comparar e tá tudo bem. Se fulano quer seguir essa linha, que Deus abençoe. Se o outro quer seguir, que Deus o abençoe, porque o que ele entregou para mim é específico. E o que ele entregou para você é específico, é seu. Pare de ficar tentando se moldar para caber em lugares. Pare de ficar chorando sozinho. Chega diante de Deus, papo reto. Senhor, tá acontecendo isso. Eu preciso de ajuda, não aguento mais viver isso. Meu corpo tá adoecendo, tô todo inflamado, cheio de doença, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para isso. Deus não te fez para isso. Deus te fez para prosperar em todas as áreas da sua vida. 19. Não. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. É exatamente isso que Deus faz quando você abre o teu coração, quando você entrega tudo diante do altar, porque não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que você fará com o que fizeram com você. Sabe por quê? Cada um só dá aquilo que tem, cada um só dá aquilo que carrega. Se alguém te desprezou, se alguém te abandonou, se alguém te traiu, tá tudo bem, cada um só dá aquilo que carrega. Agora você precisa entregar o seu melhor. Abra o teu coração diante do Senhor. Decida liberar perdão para essa pessoa que te magoou, que te feriu, que roubou, que te tirou do caminho, do propósito. Talvez você estava certinho ali, ó. Hoje, eu tive uma experiência incrível com o Senhor. Eu fui pegar alguns feijões, eu falo sobre atos proféticos feitos com feijões, lá no meu livro Ative Sua Fé como Dinamite. E eu tenho feijões no meu carro, eu tenho nas minhas gavetas, eu tenho no meu escritório, porque sempre que eu preciso ativar a minha fé de uma maneira como um ato profético, eu tenho feijão por perto. E se você ainda não conhece o meu livro, você vai encontrar lá na Amazon, Ative Sua Fé como Dinamite. E eu fui pegar esses feijões e eu vi que tinha alguns bichinhos assim no feijão, sabe aqueles caramujinhos? E eu olhei para aquilo e eu tive uma revelação no meu coração. Deus falou comigo.
eu preciso guardar aquilo que ele entregou. Eu preciso vigiar. Eu preciso zelar. Quantas pessoas receberam palavras, projetos da parte de Deus, ficaram alegres, felizes, mas não zelaram, não cuidaram daquilo que o Senhor entregou nas mãos. E facilmente você pode se distrair e você pode parar no meio do caminho. Então, cuidado. Muito melhor do que a maneira que você começa é a maneira que você termina um casamento, por exemplo. É muito fácil você se casar, você encontrar uma pessoa, ficar apaixonado, fazer o casamento, mas mais importante do que casar é você cuidar do seu casamento. É você regar todos os dias o seu casamento. Assim também são os propósitos de Deus, a sua identidade. Lute, defenda a sua identidade, tenha clareza de quem você é em Deus. Talvez coisas que aconteceram te distraíram, roubaram a sua identidade. Talvez você olhe no espelho e você nem se reconheça mais. Você fala assim, meu Deus, aonde está aquela pessoa alegre, feliz que eu era? Cadê aquela pessoa ousada, destemida? Aquela pessoa que enfrentava qualquer coisa, aonde ela foi parar? Talvez, assim como Penina ficava ali, cutucando Ana o tempo todo, talvez exista alguém assim na sua vida, que está roubando a tua paz, roubando o teu sossego, tirando o seu sono e roubando o seu precioso tempo. Pare de desperdiçar tempo. Pare de permitir que pensamentos tóxicos roubem o seu dia e a sua noite. Decida. Perdão é uma decisão. Viver os planos e propósitos de Deus é uma decisão. Você pode decidir viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade, ou não. Ou você pode decidir ficar com essa pessoa grudada aí dentro do seu coração. Roubando e minando as suas energias. O que você escolhe? Você sente que está estagnado em alguma área da sua vida? Emocional, financeira, conjugal, a sua saúde? Conta pra mim, qual área da vida você sente que está estagnada? Qual área da vida você sente que você parou no tempo? Que parece que não avança, parece que tem algo assim, encalacrado. Qual área da sua vida? Conta pra mim, que área que você se sente perdido? E se você quer se curar disso tudo, e se você deseja prosperar, escreva aqui, eu quero prosperar, eu quero ser curado, eu quero me libertar disso que tem me prendido, eu quero avançar na minha vida em todas as áreas da vida. Eu decido, Lu, eu tô cansado já de viver essa vida de sofrimento, essa vida de tantas perdas. Eu já estou cansado de viver essa vida onde parece que nada é estável. Parece que a hora que eu estou quase chegando lá, parece que as coisas desandam. O não perdão, a mágoa, o ressentimento, o ódio, ele gera infertilidade. Infertilidade física, infertilidade emocional, infertilidade espiritual. Você não consegue romper, você não consegue se ver como um filho, você não consegue ter clareza da sua identidade quando você permite que essas coisas tomem conta do seu coração e da sua mente. Você quer prosperar? Você quer avançar? Decida, abra teu coração, para de engolir. Ó, Márcio. Márcio, a palavra de Deus diz, assim como deseja a tua alma, assim tu és. E se você deseja ser curado, você será curado em nome de Jesus, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. A Ju quer prosperar. Eu declaro em nome de Jesus cura na sua saúde, na sua área financeira. Você sabe que o maior bloqueador da prosperidade financeira, finança, ela vem do não perdão, da mágoa. Você sabia que a mágoa, o ódio, o não perdão, ele é como uma âncora que fica presa aos pés e não te deixa avançar. Não tem como. A alma generosa, ela prospera.
E o perdão, ele só é possível para uma alma generosa. Quando você decide liberar uma pessoa, você mostra o quão teu coração é generoso. Sabe por quê? O perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você. Você decide ser feliz, você decide prosperar. A Andresa quer prosperar e romper na vida financeira. Gente, eu posso falar pra vocês com propriedade, tá? Propriedade de quem já faliu 2 vezes. De quem já passou pelo vale da sombra da morte na parte financeira. Pandemia foi assim, ó. Fiquei com uma dívida milionária. E sabe de onde era isso? Uma raiz de não perdão. Todas as vezes que nós carregamos alguém no nosso coração, todas as vezes que nós ficamos pensando no outro, mas o que o outro se comparando, né? A comparação, ele é um minador de identidade e de prosperidade. Então, decida liberar essa pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te traiu, que ficou devendo para você. Eu tive que liberar, perdoar muitas pessoas que eu ajudei, que eu estendi a mão e que não me pagaram. E eu falei, Senhor, eu decido perdoar, liberar, porque eu preciso avançar. Enquanto você está com os olhos, enquanto você está pensando no problema, você não consegue avançar. Enquanto você fica se comparando, você não consegue avançar. Você imagina a quantidade de comparações que Ana não fazia na mente dela, olhando para Penina, cheia de filhos? Você imagina? Aqueles filhos cresceram. E você sabe que os nossos filhos fazem o que nós fazemos, né? Então eu imagino que os filhos de Penina também caçoavam de Ana. E você imagina, naquela época eram tendas, eram barracos. Todas as vezes que Eucana ia se relacionar com Penina, Ana escutava. Você imagina o coração dessa mulher, gente. Como que ela ia gerar um filho? O ventre dela se fechou. Porque quando nós estamos pensando, se comparando, desejando o mal do outro, a nossa prosperidade é cerrada. Nós nos tornamos pessoas inférteis em todas as áreas da nossa vida. A chave para a prosperidade, primeiro, é o perdão. Segundo, é você colocar o foco nas coisas certas. Tudo que você foca e dá atenção vai expandir, vai crescer. Então pensa, se você acorda pensando na conta que você tem para pagar, no boleto que você tem para pagar, no cobrador que vai vir, você não tem mentalidade, você não tem paz emocional para fazer dinheiro. A palavra do Senhor diz que o dom de adquirir riquezas vem dele. Ele nos concede dom de adquirir riquezas. As nossas mãos são multiplicadoras. O Espírito Santo, ele nos dá estratégia para adquirir riquezas. Agora, se você está distraído com problema, com conta, com comparação, com complexo de inferioridade, com reclamação, os seus ouvidos estão tapados para ouvir os direcionamentos de Deus. Então, entendendo que, assim como deseja a tua alma, assim tu és. Tudo que você foca expande. Tudo que você dá atenção, aquilo vai crescer. A fórmula está aí. É só você tirar os olhos daquilo que tem roubado a tua fé, roubado a tua esperança e você focar naquilo que vai dar certo. Por exemplo, pandemia, falência, todas as empresas fechadas, uma dívida milionária para pagar. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu pensava naquilo dia e noite. Até o dia que eu estava orando e Deus me lembrou de Moisés diante do mar. Moisés estava orando diante do mar, o exército de Faraó chegando, penhasco de um lado, mar na frente, canibais do outro. E ele orando. E Deus fala com ele, Moisés, o que você está fazendo? E ele responde, meu Deus, o GPS que o Senhor me deu me jogou no lugar errado. Tô com esse povo tudo para conduzir, tô sem saída, tô encurralado. Eu vou orar, porque agora é só um milagre mesmo. E Deus diz para ele ali, Moisés, o tempo de orar já foi. Agora é hora de agir. Diga ao povo que marche. Aquela palavra veio assim para mim, ó. Foi como tirar a venda dos meus olhos. E eu falei, é isso.
Já orei, jejuei, estou em santidade, agora eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Por quê? Posicionamento que você já teve até hoje, a mentalidade que te trouxe até aqui não é a mesma mentalidade que vai te levar para outro patamar. A mentalidade que te fez contrair esse monte de dívida não é a mesma mentalidade que vai fazer você sair delas. Então você precisa virar a chave. Você precisa mudar o foco. Porque se você ficar olhando só para o problema, só para a conta, para o boleto, você vai adoecer. Não vai ter nem saúde para conseguir resolver esse problema. Então agora é o quê? Você estava olhando para o problema. Não é fazer de conta que o problema não existe, tá? Não é isso. Sei que o problema está ali, mas agora eu vou focar na solução. O que eu posso fazer para sair disso? Ana, todo ano subia naquela festa. Todo ano ela chorava. Todo ano ela sofria. Mas naquele ano ela decidiu fazer algo diferente. Naquele ano ela se retirou e ela desabafou. Ela colocou tudo para fora. Ela chegou diante de Deus e rasgou o verbo. Ela falou, eu não vou mais ficar aguentando isso. Eu não aguento mais essa perseguição, eu não aguento mais essa comparação. Eu não aguento mais ficar sofrendo. Eu não aguento mais ficar me comparando. Eu não aguento mais essa humilhação. Deus, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Se o Senhor me conceder um filho, eu vou te entregar ao Senhor para que ele seja profeta. E ali, o Senhor ouve a oração dela e muda o destino dela. Talvez o que está faltando para você é parar de reclamar e você ir clamar verdadeiramente a quem pode resolver o teu problema. A reclamação, ela atrai maldição. O clamar abre as comportas do céu sobre a tua vida. Então entenda, a mentalidade que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar adiante. Você precisa de uma mentalidade nova. Você precisa perdoar. Você precisa ter um coração generoso. Quando você decidir perdoar, coração generoso, estar em mesas que você até então não sentava, trocar de mesas, sair das mesas que estão te adoecendo, quando você decidir fazer tudo isso, você vai ver a sua vida avançar e prosperar. Eu tenho colhido testemunhos extraordinários dos meus mentorados. Eu tenho uma mentoria que se chama Identidade Implacável. O que é Identidade Implacável? É a tua melhor versão. É você decidir usar a tua melhor versão. A tua melhor versão em Deus. Para que você tenha paz, abundância e prosperidade. Porque é essa a promessa de Deus para a tua vida. Tem testemunhos assim, ó, extraordinários em todas as áreas. Saúde física, mental, espiritual, prosperidade. Pessoa que saiu de dívida milionária e está com vários CNPJs fluindo, avançando, porque decidiu mudar a mente. Quando você muda a tua mente, quando você vira essa chave, a tua vida é transformada. A palavra do Senhor, ela diz, renovai a vossa mente. Nós precisamos dessa renovação todos os dias. Eu conheço pessoas, eu já fiz atendimento com pastores, 30 anos de ministério. Homem de Deus, de oração, de jejum, e a vida não rompia. Sabe o que era? Uma mágoa de uma liderança de 25 anos atrás, que estava guardada embaixo de um tapetinho. O que foi que você jogou embaixo do tapetinho? Para ninguém ver, para ninguém saber, porque a vida precisa seguir. Isso que você pegou e jogou embaixo do tapetinho é o que está impedindo você de avançar. É o que está impedindo você de colocar os olhos na coisa certa. É o que está impedindo você de ter um relacionamento extraordinário, de ter as suas finanças extraordinárias. O que é prosperidade? É você não ter falta de nada. Não ter falta de amor, não ter falta de paz, não ter falta de união, não ter falta de harmonia. É você realmente poder ajudar pessoas. A palavra do Senhor diz que a alma generosa prospera. A alma generosa. E a generosidade, ela começa a partir de você se amar. A partir de você decidir perdoar quem te feriu, quem te ofendeu. Quem algum dia te traiu, te abandonou e soltou sua mão. Nesse momento, nessa tarde... Perdão, gente. Decida fazer como Ana fez. Coloca tudo para fora. Procure alguém da sua confiança, um pastor, um líder, um mentor. Abra seu coração. Decida virar essa chave.
Decida jogar fora essa mágoa, esse espírito de comparação, espírito de inferioridade, esse espírito de reclamação que tem te acompanhado. Essa repetição de padrão que você está trazendo lá dos seus pais, porque você aprendeu dessa maneira. Sabe por quê? Deus tem uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Pare de ficar agarrado com algo que aconteceu há 10 anos atrás, 15, 20 anos. Porque isso está roubando a tua melhor versão e a tua prosperidade. E eu declaro cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Para que você possa tirar todo o entulho que está guardado aí no teu coração. Para que você permita que as águas cristalinas dos céus jorre no teu coração e você possa jorrar essas águas limpas na vida de outras pessoas. Eu declaro paz e prosperidade sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus você colocando o foco nas coisas certas, nas coisas que realmente vão te levar a viver os planos e propósitos de Deus para a tua vida. Eu declaro uma nova estação se abrindo diante de você e você entrando e você ficando livre de tudo aquilo que te aprisionava e que impedia você de prosperar abundantemente nessa terra. Eu estou falando de coisas terrenas. Eu estou falando para você de coisas aqui dessa terra, porque Deus te fez reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, para governar sobre esta terra, sobre esse tempo. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. O Senhor quer que você conserte a sua casa, porque o que vem para a tua vida é uma prosperidade sem limites. E para isso, a tua casa precisa estar arrumada. Então, arrume o que tiver que arrumar. Resolva esses problemas que estão roubando a tua paz, o teu sossego. E dê espaço para o novo de Deus. Porque sim, você vai prosperar muito sobre essa terra. Deus te abençoe. Shalom, shalom.